Bem-vindos a mais um estado de emergência climática, da quarentena climática. Hoje começamos por falar de Marrocos. Marrocos está em seca, depois de em 2019 ter sido a pior seca dos últimos anos devido à falta de chuva. A Comissão Económica para a África das Nações Unidas publicou agora um relatório que diz que o stress hídrico até 2025 vai piorar e que prevê que para este ano a disponibilidade de água por habitante e por ano em Marrocos seja de 1000 metros cúbicos. Em Portugal, em 2005, este valor era entre 6 e 7 mil metros cúbicos por pessoa por ano. E por isso mesmo, claramente, há um problema gravíssimo em Marrocos. Para contrariar esta tendência, o governo marroquino anunciou um programa de combate à seca no valor de 118 mil milhões de dirhams, que são aproximadamente 12 mil milhões de dólares, e quer investir este dinheiro em barragens, em novas barragens, e também na irrigação de 510 mil hectares de plantações e na renovação de sistemas tradicionais de rega, transformando-os em sistemas tecnologicamente mais avançados, de gota a gota. Este último item receberá cerca de 9,8 mil milhões de dirhams, portanto cerca de 10% do pacote. Marrocos construiu nos últimos anos uma agricultura com colheitas voltadas para a exportação, as famosas cash crops, com fortes riscos para a segurança alimentar do país. E aparentemente só uma parte muito reduzida destas medidas de apoio irá para a agricultura camponesa, que é aquela que é a principal fornecedora de alimentação no país. Esta é uma tendência que ocorre em vários países, em Portugal também, com a viragem da agricultura para a famosa internacionalização e para gastos medidos de água para produzir colheitas que muitas vezes não fazem qualquer sentido de ser produzidas em climas diferentes daqueles das quais elas são originais, e com um enorme gasto e chantagem por parte destes setores em momentos de calamidade que são cada vez mais frequentes. Sendo que, em muitos casos, esta agricultura alimenta e não previne as crises da escassez de sol e da escassez de água. Em Marrocos, acresce a iniquidade da situação do maior fundo de investimento privado do país, o Almada, ser propriedade da família real. E quer a própria Almada, quer as suas holdings, receberem a maior parte das encomendas de grandes obras do país. O rei de Marrocos tem um enorme poder no país, apesar de ser uma monarquia constitucional. Ele preside ao Conselho de Ministros, tem poder económico para nomear primeiros-ministros, dissolver o Parlamento, suspender a Constituição e governar por decretos. E isso revela claramente uma situação em que não se percebe bem se estas medidas de combate à seca e à desertificação não são apenas, como em tantas coisas em capitalismo, mais um negócio. لما الناس خدموا تعيا وسلموا مساكن ما كاينش الماء. الماء بتكون شي 5 سنين دروك هذه باش تقرا الماء ما تلاقى. Foi recentemente publicado um artigo na Nature Climate Change a procurar definir um novo conceito, uma novidade climática extrema que é a seca rápida. Há muito tempo que conhecemos as cheias rápidas, as chamadas flash floods, que com intensa precipitação num período muito curto e normalmente numa zona bastante limitada, leva a cheias inesperadas. Acontece que neste momento, com o agravar da crise climática, estão a ocorrer também secas muito rápidas, que já não se desenrolam ao longo de várias temporadas, mas sim em poucas semanas e em áreas muito extensas, portanto com uma gravidade muito maior. Uma seca geralmente pode ser medida objetivamente. Ela tem que ver com uma combinação de dados de precipitação e de umidade dos solos. Mas para quantificar as secas rápidas, os investigadores desenvolveram um novo índice, o índice de procura de seca evaporativa, que mede, na verdade, a falta de água na atmosfera. Num dia quente e seco, o ar remove a água da vegetação e do solo. Num dia úmido e fresco, retira menos água do que no outro dia. Para se produzir uma seca rápida, o ar tem de estar particularmente sedento de água, o que ocorre quando está muito quente e seco, mas tem que simultaneamente combinar outra condição, que é ventos fortes próximos do sol, com o ar a sugar ainda mais a umidade. Isto ocorreu no Midwest americano em 2012. Já havia falta de água,
mas as condições climáticas muito adversas aceleraram a evaporação e fizeram o estado de seca introduzir-se muito mais rapidamente. O que está a mudar tudo é claramente o novo clima, que está a acelerar o ciclo da água, o ciclo hidrológico, e acelera a entrada e a saída de água nos sistemas. E há muito mais dias entre eventos onde há entrada de água no sistema, portanto, dias em que chove, e nestes períodos, entre os eventos em que de facto a água entra no sistema, a seca intensifica-se e pode levar às secas rápidas. Criam-se então aquelas condições peculiares para criar em muito pouco tempo um estado de seca de áreas bastante grandes. Os cientistas recordam que há uma gestão totalmente inadequada da água em quase todo o mundo neste momento, especialmente nas últimas décadas. Tem que ver com a intensificação agrícola, uma vez mais, e faz-nos esquecer que houve sempre uma gestão muito cuidada da água no passado, nos últimos milénios, e que tinha que ver exatamente com armazenar água para períodos como períodos de seca, armazenar água subterrânea, mantê-la disponível exatamente para períodos em que ela é necessária com urgência. E com este novo conceito de seca rápida, seguramente que precisamos de desencadear novos modelos de gestão de água que vão buscar este conhecimento anterior, este conhecimento antigo e tradicional, muitas das ferramentas que nós precisamos para o nosso futuro. O branqueamento de coral na Austrália, no verão de 2019-2020, terá sido massivo. E é o terceiro grande branqueamento de coral nos últimos 5 anos. Estes branqueamentos ocorrem principalmente pela subida da temperatura que está a acontecer à escala global. Em 2016-2017 houve grandes branqueamentos que levaram à morte de cerca de metade das barreiras de coral pouco profundo da Austrália, da Grande Barreira de Coral, que é um dos mais amplos e complexos ecossistemas marinhos da Terra. O branqueamento de corais ocorre quando a água onde eles estão fica quente durante muito tempo e, portanto, os pólipos que constroem o coral acabam por morrer. Mas nem todos os corais que branqueiam morrem, conseguindo recuperar-se se as temperaturas caírem. Os anos sucessivos de recorde de temperatura têm levado à ameaça sobre esta grande barreira do coral, este ecossistema gigantesco, está profundamente danificado e a possibilidade de ele ser destruído é bastante real. A Grande Barreira do Coral tem uma área de 344 mil km², é relativamente próxima do tamanho de um país como a Alemanha, e suporta cerca de 25% de toda a vida marinha da região e tem entre 20 mil e 120 mil anos. Portanto, estamos a falar também de algo que é património da humanidade, não só, é património da natureza. Os corais são muito importantes para a biodiversidade, como local de proteção, de reprodução, maternidade de jovens peixes e outras espécies marinhas, e é um habitat permanente de inúmeras espécies. Além disso, os corais de Recife são um importante tampão contra tempestades marítimas, contra grandes ondas, contra furacões, contra todos os fenómenos que ocorrem no litoral. Eles absorvem a energia da maior parte destes fenómenos climáticos, destas tempestades, e funcionam como tampão, como já referido. E os corais, quando são saudáveis, eles crescem constantemente e reparam os danos feitos de um ano para o outro por estes fenómenos extremos e fornecem uma proteção permanente e renovável para as costas. Corais mortos ou danificados que não crescem rapidamente o suficiente aceleram os fenómenos erosivos e a vulnerabilidade. Portanto, na verdade, o aumento de temperatura que está associado a este branqueamento de corais é um fenómeno que existe à escala global e é um fenómeno bastante deprimente. A verdade é que ecossistemas como a barreira do coral provavelmente já estão hoje condenadas ao desaparecimento com o aumento de temperatura que nós sofremos até agora. Quanto mais permitirmos que a queima de combustíveis fósseis e outras fontes de gases com efeito de estufa continuem no ritmo imparável que tiveram até agora, mais garantimos que uma série de ecossistemas fulcrais, mas também muito vulneráveis, percam simplesmente a sua viabilidade. É por isso mesmo que, estando nós em crise sanitária, estamos nós em crise de saúde pública e também em crise económica, não nos podemos esquecer. A crise climática não para e o movimento pela justiça climática não pode parar também.
Este foi mais um estado de emergência climática. Podem seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e do YouTube. Vemo-nos em breve. Até já!